Olá, amigos, irmãos, uma boa tarde. Que a paz do Senhor invada os vossos lares. Mais um momento, mais um vídeo na presença do Senhor e para ser enviado a cada irmão que assim, quiser e fazer conhecida algumas palavras do Senhor. Que cada dia o Senhor nos traz novidade de vida nas suas palavras. E aqui eu vou trazer uma palavra para os irmãos em Daniel 4. A partir do versículo 2 e 3, somente 2 versículos aqui, porque geralmente eu trago um versículo, ou 1 e 2, dependendo do contexto, né? E aqui me fez bem trazer aqui para os irmãos essa palavra falada por Nabucodonosor. E você vê que Nabucodonosor, ele passou por maus bocados, né? Ele quis se engrandecer mais do que o Senhor ali naquele momento. Ele, infelizmente, ele pecou contra Deus e Deus o castigou por 7 anos, né? Ele se comportou como um animal, unhas grandes, comendo coisas no mato. E quando Deus assim o quis, né? Quando Deus viu que realmente ele entenderia as coisas do Senhor, ele voltou ao normal e novamente se tornou rei. Mas pouco tempo depois perdeu o reinado, né? Ou seja, no sentido de a Babilônia já não foi mais como era. E aqui diz a palavra do Senhor, através da boca de Nabucodonosor, guiado pelo Espírito Santo, ele disse assim: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas são as suas maravilhas, e seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Então ele conta aqui, né, dos sonhos que ele teve, né, de tudo que aconteceu desde que o povo de Deus ficou sob seu domínio por um tempo. Depois veio outro rei, veio Dário. E assim, quando o Senhor bem quis fazer, quando o povo de Deus se redimiu daquilo que, dos erros, das palavras, dos pecados, aí Deus permitiu que esses 70 anos se passassem de cativeiro e eles voltassem, né, a construir novamente a Jerusalém. Mas nunca mais foi como era, né? Antes de ser derrubada por Nabucodonosor, antes de ter levado os ouros, as pratas, antes de ter levado as famílias, as esperanças. Porque mesmo que muitos voltaram, outros não, outros continuaram lá, porque já não, mesmo eles estando livres, muitos nasceram, né, por 70 anos, muitos nasceram na Babilônia. Então, muitos dos filhos dos homens, como hoje em dia, irmãos, muitos filhos de crente não são crente. Muitos filhos de crente são piores duas vezes do que pessoas que estão aí sem entendimento das coisas de Deus, né? E assim é a mesma coisa. Muitos dos filhos de Jerusalém, com certeza, os 70 anos que eles nasceram naquela terra, eles aprenderam o idioma, aprenderam os costumes. Este é o problema quando você fica num lugar por muito tempo, você acaba adquirindo o costume do lugar e acha que é normal. Aí as coisas que Deus ensina a você, que ensina a mim, eu pego e vou deixando para lá, vou me acomodando, vou achando que é normal. Por isso que nós, irmão, quando vamos pregar para uma pessoa que está na droga, nós não precisamos imitar a fala deles. Nós não precisamos se vestir como eles, de uma falsa humildade. Não, irmãos.
Nós temos que mostrar que eles têm que vir sobre a guarda, né? Ele tem que vir sobre as mãos potentes de Deus, pela obediência a Deus, servir a Deus, para que ele venha, irmão, ter um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus poderoso, que aquela situação que aquele irmão, aquele seria é um irmão, mas que ainda não se convenceu ainda, irmão. Porque ele, na verdade, ele nem tem que se convencer, ele tem que se converter às palavras de Deus, ao Espírito Santo de Deus, à obediência, debaixo da potente mão do Senhor. Porque no começo a gente é convencido que aquela palavra é boa, a gente começa a vir, começa a ler a palavra de Deus vai nos ensinando e nós vamos nos limpando, porque quando os apóstolos, Jesus quis lavar os pés dos apóstolos, né? Aí Pedro não quis que lavasse os pés dele. Não, Senhor, você não vai lavar meus pés, não. Ele falou, se você não deixar eu lavar seus pés, você não é digno. Porque os pés simbolizam, irmãos, santidade. Ou seja, ele falou, vocês já são... Então lava meu corpo todo. Olha o que ele falou. O que Jesus falou? Não, vocês não precisam lavar eu não preciso lavar o corpo todo de vocês, porque vocês já são limpos pela palavra de Deus, nosso corpo espiritual. Deus não está falando da poeira, irmão. Eles estavam falando, os apóstolos estavam falando daquela sujeira. Naquele rito, é um ritual, né? Era um que Jesus fez ali. Estava simbolizando a sujeira dos pés ali, limpando a santidade, alguns pensamentos, algumas atitudes que ainda precisavam ser limpos, porque o corpo deles já era limpo pela palavra, porque cada dia que você lê a palavra, irmãos, você vai se conscientizando, né? É uma coisa de pouco a pouco. Mas aquele ato de Jesus ao limpar os pés dos apóstolos, lavando ali, ele estava falando, eu exijo de vocês uma santidade, porque vocês vão evitar de muitos pecados ali na palavra de Deus. Mas tem coisas, irmãos, que tem que ter a nossa própria consciência. Vocês têm que aprender a resistir ao mal, porque não é fácil. Porque ali eles iam vir, posteriormente, aquele ato que Jesus fez, viria para os apóstolos momentos muito difíceis. Difíceis deles resistir até. Como Pedro, né? Quando Malco ali quis pegar Jesus e prender ele lá no Monte das Oliveiras, o que ele fez? Ele foi lá e cortou a orelha. Então, ele não estava o quê? O que Jesus estava falando? Esse é o momento para vocês se prepararem, vocês estarem em santidade, vocês estarem em conformidade com a palavra do Senhor. E assim você vê que aqui, Nabucodonosor, irmãos, Nabucodonosor, ele era um rei na terra, só que ele não era judeu, irmãos. Ele não era preparado, ele não foi ensinado a servir como, mas ele, mesmo assim, ele reconheceu que só Deus era Deus. Um rei na terra reconheceu que existia um rei maior do que ele. Agora, muitos de nós, irmãos, não vemos o Senhor como Senhor. Muitos de nós não vemos o Senhor como o único e suficiente Salvador. Nós levantamos a mão e aceitamos o Senhor como o único e suficiente Salvador, mas isso daí da boca para fora, porque na hora de tomar as atitudes, nós não esperamos no Senhor. Na hora de tomar as atitudes, nós tomamos por nós mesmos. Então, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? É nós mesmos. Quando é para fazer isso aí eu não faço. Isso aí não, eu sou assim, não vou fazer assim. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Não, sim. Mas não vive mais nós, a palavra de Deus diz que Cristo vem em mim. Quando nós vemos para Jesus, Cristo que
que ter a palavra final, a última palavra é dele. E você tem que esperar o tempo do Senhor, não é fazer o que você, não é eu fazer o que eu quero, nem é você o que quer. Porque aí você não vai ter vitória, irmãos. Nós servimos a um único Deus poderoso, maravilhoso e santo. E Ele conhece o nosso futuro, Ele sabe o dia que nós vamos morrer. Então não adianta você querer tomar suas atitudes. Amém? Fica com essa palavra, viu? Né? Porque Ele mesmo reconhece que quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. E seu reino é sempre eterno. O que é sempre eterno? É que sempre existiu. E o seu domínio de geração em geração, ele tem o domínio de geração em geração. Quem eu, ele reconheceu que domínio de tudo, da vida do Nabucodonosor, do reino dele, do tudo que ele mandava, da consciência dele, da lucidez dele, era de Deus, era Deus que dominava. Não adianta, ele pensou assim, não sou ninguém, ele reconheceu, mas teve que passar por um processo. Se você não quiser passar por um processo, reconhece Deus como único e suficiente Salvador na sua vida e obedece. Amém? Fica com essa palavra, eu agradeço a cada um dos irmãos, compartilhe, irmãos, viu? Assine, né? Deixa um like, tá? Compartilhe, se inscreva. Obrigada.